que há bilhões de pessoas que são mendigas emocionalmente. Morando em belos apartamentos ou casas de condomínio, elas mendigam o prazer de viver. Por quê? Precisam de muitos eventos para ter parcas experiências de alegria ou de encantamento. Por isso que nós temos recomendado que os pais não deem muitos presentes para os seus filhos, porque vicia o córtex cerebral a necessitar cada vez mais de eventos para sentir pequenas experiências de contentamento. A melhor nutrição emocional é que os pais sejam os melhores palhaços, os melhores poetas, os melhores músicos, cantores, ainda que sejam desafinados. Porque quando eles fazem isso, eles estimulam um fenômeno... Na formação da criança. Na formação da criança, nos primeiros 7 anos de idade. Que é onde a página está em branco e você vai escrevendo. Onde eles admiram, exatamente, Ana. Onde eles admiram os pais. E os pais perdem a oportunidade no mundo todo. Aonde eu dou conferência, na Romênia, na Europa, nos Estados Unidos e mesmo na América Latina, é a mesma coisa. Os pais perdem a oportunidade de ouro de serem os verdadeiros heróis dos seus filhos. Quem dá muitos Porque presentes... até 7 anos de idade, o pai realmente é o herói, é uma heroína, né? Ele pode ser o músico mais desafinado, mas o filho vai amá-lo. É verdade. E, por exemplo, na China, 300 mil pessoas desistem de viver por ano e 3 milhões tentam o suicídio. Mas nenhuma delas, na verdade, quer morrer. Todas elas têm fome e sede de viver. Mas se os pais, desde a mais tenra infância, falam das suas perdas, das suas dores, para os filhos não terem medo da vida, então eles cruzam o mundo e formam resiliência. Você não pode criar um mundo de irrealidade, né? Tanto na materialidade das coisas, quanto nos próprios exemplos que os pais dão para os filhos, é isso? Você tem toda a razão. Eu quero dizer claramente, pais, por favor, o melhor presente que você pode dar é a sua história. Estamos preocupadíssimos com alto índice de adoecimento psíquico. 1 em cada 2 pessoas, ou mais de 3 bilhões de seres humanos, vão desenvolver um transtorno psiquiátrico, de depressão... Como é que é? Você fala muito rápido. Como é que é? 1 em cada 2 pessoas deve desenvolver um transtorno psiquiátrico ao longo da vida. Ao longo da vida? 1 em cada 2? Cada 2 pessoas. Quer dizer, 50% da humanidade? 50% da população mundial. Vai desenvolver... Quer dizer, você está garantindo que se eu não tenho um transtorno psiquiátrico até hoje... Eu corro o risco, tenho 50% de chance de ter, é isso? Exatamente, de acordo com o Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Michigan. E na prática é isso. Depressão, síndrome do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, anorexia, bulimia, ou seja, transtornos alimentares, doenças psicossomáticas, dependência de drogas. Só no Brasil, há cerca de 8 milhões de pessoas que usam drogas, eventualmente ou continuamente. Bom, a situação é muito grave. Talvez nem 1% das pessoas devem se tratar. Quer dizer, a pessoa que usa droga, ela está tentando fugir da realidade, é isso? Nem sempre. Uma pessoa que usa droga, ela, às vezes, por angústia, ansiedade, pensamentos perturbadores, influência de amigos ou conflitos sociais. Então, nem sempre é uma fuga. O ser humano, na atualidade, está com um déficit de prazer muito grande. Ele precisa de muito para sentir pouco. Então, a parte para a experiência das drogas como uma viagem ilusória para tentar sentir prazer. Só que isso provoca o maior cárcere da história de um ser humano, o cárcere da emoção. É por isso que dinheiro não tem nada a ver com felicidade, né? Você vai em casas simples, né? Em alguns lugares de comunidade, onde todas as pessoas se ajudam, se falam, se conversam. Você entra numa festa, numa roda de samba, é uma felicidade genuína. Aí você vai no churrasco, numa casa com mármore Carrara no chão, lustre de cristal de Boêmia, né? Aquela opulência e tudo mais. E as conversas que você escuta, primeiro que não tem a efusão, porque parece que você ter dinheiro e ser bem socialmente não funciona na efusão da alegria, porque a alegria tem que ser contida, né? E aí você escuta muito mais problemas, eu não tenho dúvida nenhuma, né? Problemas de todos os tipos, desses níveis que você está falando, como os irreais, né? Do que aquela outra comunidade. Você tem toda a razão. Por isso, quando as necessidades básicas são atendidas, como alimentação, moradia digna, escolaridade, mobilidade social, enfim, se elas são atendidas minimamente, o que vai transformar uma pessoa em ser rica emocionalmente é quanto mais ela faz muito do pouco. E mais pobre emocionalmente quando ela precisa de muito
inclusive reconhecimentos, aplausos, para sentir migalhas de prazer. Por isso, toda vez que eu faço gestão da emoção com celebridades, eu digo para eles, na primeira sessão, no primeiro treinamento, o segredo da felicidade inteligente e estável se encontra nas coisas simples e anônimas. Se você não encontrá-las, você vai ser um miserável morando em palácios.